E aí, senhoras e senhores, vamos para mais um vídeo de análise dos jogos da Champions, dessa vez para a gente falar dessa quarta-feira que reservou surpresas, gente fazendo hat-trick e, no geral, bons jogos. Mais uma vez, é aquilo, né? A gente não pode esperar nada menos do que isso da Champions, seguindo a nossa estratégia de sempre falar grupo por grupo e de todos os jogos dando um pitacozinho em cada um deles. Grupo A, o grupo do Liverpool, que começou tomando um 4-1 do Napoli. Eu acho que é a grande surpresa do dia de hoje. Bom, um Napoli que foi realmente superior em campo, o Napoli merece a vitória, é eficiente, enfrenta um Liverpool que não estava desfalcado, tem assim um desfalque ou outro, mas no geral um time completo, com Salah, com Arnold, Van Dijk, toda a trupe do Liverpool, e basicamente não consegue encontrar seu jogo. O Napoli fez 4-1 e podia ter feito mais. No geral, ainda teve um pênalti perdido. Foi um jogo assim que o Liverpool tem até uma porcentagem de posse de bola interessante, 62%, mas o Napoli é muito mais eficiente. Tem o garoto Kvara, que é um jovem que foi contratado para essa temporada. Ele é georgiano, acho que é assim que se fala, da Geórgia. Foi contratado para essa temporada para o Napoli. O cara já tinha um impacto muito interessante nesse início na Série A Team e hoje foi extremamente importante no jogo do Napoli. Na construção desse resultado ele também dá uma assistência e tal. O cara joga muito bem, é pra gente ficar de olho nesse georgiano. E cara, o Napoli assim, construiu muito, foi eficiente na sua construção. 18 finalizações, 9 no gol, 4 gols, uma vitória assim que é surpreendente por a gente esperar bastante do Liverpool do Klopp. Pra mim, eu coloquei inclusive o Liverpool e ainda mantenho isso como ele sendo a segunda força nessa Champions. E o Napoli passa o trator, 4-1, um jogo que mostra que o Napoli pode buscar alçar um voo interessante nessa Champions. Vai ter um duelo contra a Ajax e tal por essa segunda vaga, muito provavelmente. Eu acho que no Liverpool se classifica, mas começa muito bem o Napoli e, no geral, um resultado que dá força para o time italiano. Ficam na segunda colocação nessa primeira rodada porque o Ajax, além da goleada do Napoli, o Ajax vai aplicar um 4-0 para cima do Rangers, também muito dominante, conseguindo fazer com tranquilidade, construir o resultado. Uma boa partida do Kudus. No geral, o Ajax foi muito bem e, assim, dominante demais contra um Rangers que basicamente sofreu o jogo inteiro, não conseguia se encontrar. Foi basicamente um jogo de ataque contra a defesa. O Ajax mostrando que mesmo depois de tantas saídas, o Ajax perdeu muita gente, não só o Antony para essa temporada. Você tem muitas saídas acontecendo no Ajax. O próprio Lisandro Martinez, teve gente que até queria sair como o Edson Álvares e acabou ficando. Tem Antony, tem Haller saindo. É uma desconstrução que o Ajax passa sempre que se destaca. Nessa temporada não foi diferente, mas um estilo de jogo é o que mais define o Ajax. Por mais que você perca muitas peças, o Ajax mantém a base do time, que é a sua maneira de jogar. E com essa maneira foi extremamente superior ao Rangers, 4-0, assume a liderança do grupo e mostra que vai ter um duelo assim muito interessante por essa briga pela classificação. Quem sabe até o Liverpool, se não acordar logo, não sei se ameaça, mas Ajax e Napoli a gente tem uma briga garantida por essa segunda vaga. Vai ser muito interessante de acompanhar os jogos entre eles dois. Partindo para o grupo B, o grupo do Atlético de Madrid. Essa primeira rodada para o Atlético de Madrid foi sofrida, mas eles conseguem terminar em primeiro após ganhar de 2-1 contra o Porto. E assim, cara, que jogo, que espetáculo, porque você vê um final de jogo extremamente movimentado. É um 0-0 meio que morno, faltando eficiência, mas aí depois dos 90 minutos o Atlético abre 1-0, o Porto empata e aos 101, 11 minutos já, 90 mais 11, o Griezmann consegue definir um toque de cabeça no segundo pau. Ele consegue definir a vitória para o Atlético de Madrid no apagar das luzes. Esse jogo que eu tinha nos meus palpites colocado 1-0 para o Atlético, esperava um jogo truncado, morno assim, difícil, com as duas equipes defendendo bem. E no geral foi, mas depois dos 90 minutos os caras decidiram jogar, digamos assim. 2-1, vitória importantíssima para o Atlético em busca dessa classificação para as oitavas de final. O Porto é um adversário muito difícil de se bater e conseguir essa vitória em casa é importante para as pretensões do time do Simeone, que terminou a rodada em primeiro lugar porque Clube Brugge e Leverkusen, o Clube Brugge ganhou por 1-0, o que me surpreende. Assim, o Leverkusen começa muito mal a temporada europeia, era um time que eu tinha uma expectativa bem maior, porque tem muita opção boa ali, tem Patrick Schick, tem Moussa Diaby, o Florian Wirtz, você tem as chegadas do Alan Hilloser, você tem Nkapie na zaga, Tapsoba, é um time com muita opção interessante, mas não está engrenando. E sofreu hoje de novo contra o Bruges mais uma derrota,
agora seguindo a sequência péssima que vinha da Bundesliga, afetando no desempenho na Champions. Essa derrota para o Clube Bruges, por mais que seja fora de casa, já impacta nas pretensões do time, sem dúvida nenhuma. O Bruges foi mais eficiente, finalizou o mesmo número de vezes no gol, mas com uma falha do goleiro do Leverkusen, ele encaixa a bola pulando para dentro do gol. E ele, ao invés dele perceber que está indo para trás e largar a bola para o lado, ele não continua com ela encaixada entre os braços e entra com bola e tudo. Gol do Bruges, que não quer saber, não tem nada a ver com isso. Consegue uma vitória importantíssima por 1-0. E quem sabe a gente pode ter um grupo movimentado aí com o Bruges querendo fazer uma graça contra o Porto. É difícil dizer. Eu acho que a classificação fica ali mesmo entre Atlético de Madrid, Porto e talvez o Leverkusen se acordar a tempo. Mas no geral, esse grupo mexe duelos interessantes mais pra frente. Seguindo para o grupo C, o grupo que reservou o jogo mais interessante da rodada, na teoria, que seria Inter de Milão e Bayern de Munique. Mas foi um atropelo, porque por mais que o placar tenha sido só 2-0 pro Bayern, é muito interessante a gente ver como o Bayern é dominante, cara. A Inter é um time muito competitivo, é um time interessante de se ver e tal, vem com campanhas interessantes nas últimas edições do campeonato italiano, um time que tem qualidade, mas o Bayern, ele consegue ser dominante, ele tá tão num outro nível que o Bayern não se incomodou praticamente com a Inter de Milão. Foram poucos os momentos que a Inter esboçou atacar, foram poucos os momentos que ofereceu perigo, se é que oferecia em algum momento um perigo muito grande ao Bayern. Você tem um Bayern que cria muito, o Bayern chegou a ter 21 chutes e 11 deles no gol. 2-0, 2 gols muito bem construídos. O Sané dribla o goleiro Onana depois de receber um lançamento do Kimmich, mata a bola no peito, ajeita ela, ela vem pro peito dele, ele domina, tira do goleiro Onana e finaliza. Na outra, uma jogadaça dentro da área, o Bayern conseguiu colocar a defesa inteira da Inter na roda. E parecia assim um treinamento, os caras tabelando dentro da área com o Coman e Sané. O Sané cruza ainda a bola para a área e tem o gol contra o D'Ambrosio, mas era uma jogadaça. Vai muito dominante, assim, com 56% de posse de bola, mas aproveitando muito mais a posse do que a Inter de Milão, claramente. E passou o trator por cima da Inter de Milão, mesmo jogando fora, parecia que estava jogando em casa, 2-0. E só está em segundo lugar nesse grupo porque o Barcelona pegou o Viktoria Pilsen e fez o que tinha que fazer. 5-1, o Barcelona está no grupo que é o grupo da morte. Quem quiser passar não pode se dar o luxo de perder pontos contra o Viktoria Pilsen, nem empatar, ainda mais em casa. O Barcelona fez a missão dele e eu acho que fica claro que vai disputar a vaga com o Inter de Milão. Eu imagino, e já disse aqui no canal, que acho bem possível o Barcelona conseguir um resultado positivo contra o Bayern, não na Alemanha, mas no Camp Nou. Acho que dá para o Barcelona vencer. Só que isso é incerto, isso é difícil de dizer porque a briga mais é entre eles e Inter de Milão, os jogos entre eles dois que vão decidir. Perder pontos contra o Pilsen não era uma opção e o Barcelona não perdeu. 5-1, interessante demais a estreia do Lewandowski na Champions com a camisa do Barcelona, hat-trick, mostrando mais uma vez que ele foi contratado para isso e isso ele está fazendo. O cara de uma precisão na finalização muito grande, posicionamento. O Lewandowski já é há alguns anos um dos melhores centroavantes do mundo e era muito injusto com ele alguns comentários de tipo, na Bundesliga é fácil, na máquina que é o Bayern, jogando na liga que só tem o Bayern de Munique, que só o Bayern ganha, não é tudo isso. Cara, é absurdo pensar isso. E agora ele tá mostrando no Barcelona, começando muito bem a temporada, fazendo gols em uma liga mais competitiva e mostrando na Champions também que ele sempre foi isso, um matador, um finalizador, um cara de uma qualidade muito grande na posição dele e o Barcelona que está se aproveitando disso agora. Uma partida interessante também do Dembélé, pelo que eu percebi. O Dembélé começa muito bem a temporada, participando, criando muito, explorando o lado com a velocidade que ele tem. E no geral um Barcelona que é muito perigoso, um time que se reforçou muito bem para a temporada e na mão do Xavi pode alçar voos interessantes. Tem um grupo da morte pela frente, começou bem, 5-1 e primeira colocação. É esperar os confrontos contra a Inter de Milão, mas esse Barcelona pode causar muita bagunça nessa Champions, porque esse time está interessante. No grupo D, a gente tem um grupo composto basicamente por Tottenham, Marseille, Eintracht e Sport. Tottenham venceu o Olympique de Marseille por 2-0, 2 gols do Richarlison, que também era a primeira partida do Richarlison na Champions League, e estreando com a camisa do Tottenham, obviamente, também. Ele fez os 2 gols, muito legal ver o Richarlison, tinha esse sonho, ele falou isso antes do jogo, né, na entrevista coletiva, que tinha um sonho de jogar na Champions e o cara começar fazendo 2 gols, sendo extremamente importante. O time vence por 2-0 e ele faz os 2 gols. Os únicos 2 chutes do Tottenham no gol na partida foi o Richarlison que fez e as 2 entraram. Começou com o pé direito,
Começou com sorte e com qualidade, porque a gente sabe que ele é um bom jogador, mostrando mais uma vez, mais um brasileiro que começa a temporada europeia muito bem. Isso é interessante demais pra gente pensando em Copa do Mundo. O Richarlison tem grande chance de ir pra Copa, com a seleção, obviamente, então é bom que ele comece muito bem a temporada. No outro lado, você teve inclusive a vitória do Sporting contra o Eintracht Frankfurt na Alemanha, isso me surpreendeu também. Eu esperava que o Eintracht fosse conseguir ser mais competitivo. O Eintracht sofreu com saídas nessa janela, você perde até o craque, o Kostic, mas o Sporting não tem nada a ver com isso. Também é um time que teve algumas saídas no período recente, 3-0 fora de casa, passou o trator, muita eficiência, criação, 57% de posse. Você tem o trincão importante no contexto do Sporting, né, que surge também, já passou pelo Barcelona, foi pro Wolverhampton, ninguém queria, o Sporting quis, tá dando chance pro garoto, e ele fazendo por merecer também. 3-0 fora de casa, resultado importantíssimo para a pretensão do Sporting, que é brigar por essa classificação, junto ao Tottenham ali, e ganhar fora de casa contra um rival direto, obviamente, sempre ajuda demais. O Sporting consegue isso e consegue com muito mérito e jogando muito bem. Mostra que tem um time sólido e que vai conseguir, muito provavelmente, dar muito trabalho nesse grupo, e não é de se duvidar da classificação. Eu apostei que seria Tottenham e Eintracht, acho que vou errar miseravelmente, mas no geral a gente tem um compilado de jogos muito interessante de novo, mais um dia de Champions completo, primeira rodada finalizada, dá pra gente ver algumas surpresas, alguns contrastes e no geral o que a gente pode esperar para as próximas partidas. Vai ter muita disputa interessante em todos os grupos, ou na maioria deles, e aí a gente vai acompanhar tudo por aqui também, como vocês já sabem, sempre a análise dos dias de jogo da Champions, de todos os grupos, de todos os jogos, falando um pouquinho. Se você está chegando aqui e gostou do conteúdo, está chegando agora, se inscreve que me ajuda demais. Me siga nas outras redes sociais que eu também falo bastante de conteúdo de futebol europeu por lá, tá aqui no link da descrição. Todas as outras, Instagram, TikTok, essas coisas. Valeu, tamo junto, até o próximo, tchau.